Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre, sou oftalmologista aqui em Joinville. Eu tenho a minha clínica aqui, represento o grupo das doenças inflamatórias intestinais, faço parte do comitê científico, o qual é para mim de grande honra fazer parte desse grupo. E agora no Maio Roxo, é um mês em que a gente tem uma representação aí nacional e mundial da causa das doenças inflamatórias. É uma doença que tem uma prevalência significativa, comete diversas pessoas no mundo todo. Temos dificuldades diagnósticas e terapêuticas, na maior parte das vezes também por questões de liberação de medicação. Vou falar para vocês um pouquinho do que são as questões da oftalmologia relacionadas aí com as DIs, né? Então, as doenças inflamatórias intestinais, elas são representadas aí pela colite ulcerativa e a doença de Crohn. Existe uma prevalência aí em torno de 150 a 100 mil casos, né, da população. Isso pode variar de acordo com a bibliografia que for levantada aí. Sem dúvida aí um número aparentemente pequeno, mas considerando o tamanho do nosso país e a população mundial, representa uma grande quantidade de pessoas. E interessante ressaltar que as DIs, elas se apresentam de diversas formas, né? A forma mais comumente conhecida pelo leigo e pelo paciente, às vezes, que já inicia o seu diagnóstico, são as manifestações intestinais aí. Mas existem diversas outras manifestações que o paciente pode ser inicialmente acometido ou ao longo do seu tratamento. Algumas vezes essas manifestações são a causa do diagnóstico. Então, tão importante saber as causas, né, essas alterações extraintestinais, para fazer o diagnóstico, né, como primo diagnóstico, alterações extraintestinais, assim como para saber ao longo do curso da doença, alterações extraintestinais que podem ocorrer e o paciente às vezes tem uma morbidade, né, alterações de saúde clínica que possam o atrapalhar aí. Né? Então a gente sabidamente tem aí das mais frequentes as articulares, né? Aí nós temos pele e mucosa, a área da dermatologia. As oftalmológicas entram numa estatística interessante também, em termos de números. Pancreatobiliares, né, renais, vasculares, pulmonares, endocrinológicas e outras. Né? Essas são uma das mais frequentes aqui também. Então, a gente tem aqui uma anatomia básica ocular, para a gente poder entender um pouquinho, né, de onde são as alterações oftalmológicas. A gente tem inicialmente de fora para dentro, no olho. A gente inicia pela córnea, que é a parte transparente do olho, né, onde a gente consegue ver ali alguma coisinha da parte interna. Logo após a gente vai ter ali a íris. A íris é a parte que dá a cor dos nossos olhos, né? Tem a pupila. E logo atrás nós temos ali o cristalino, que é a lente natural do olho. É onde com o passar do tempo, o cristalino, quando perde a sua transparência, a gente dá o nome ali de catarata, né? A tão conhecida catarata. Existe uma estruturazinha bem importante que está do lado do cristalino, que é o corpo ciliar. O corpo ciliar, ele produz ali o humor aquoso, que seria o líquido interno, né? que dá ali a transparência e a forma das estruturas anteriores do olho, né? Ela dá ali o preenchimento. E esse corpo ciliar, ele é responsável pela manutenção ali desse líquido e da pressão ocular, né? De acordo com a quantidade de líquido que é produzido e é escoado, a pressão ocular ela é mantida. Tão importante a pressão ocular para a manutenção da forma do olho, né? Com o seu tônus, a sua pressão, né? Para o olho não ficar murcho, né?
E aí a gente tem ali a cavidade ocular, a cavidade vítrea que a gente chama. E lá atrás, né, neste desenho aqui representado por essa linha amarelinha, é a membrana que a gente chama de retina. E, como todos sabem também, para que a gente tenha a visão, a imagem é captada pela retina e reunida em fibras nervosas, que é representada ali pelo nervo óptico e é conduzido para o crânio aí, né, para o cérebro e atingir aí o córtex visual, que fica na parte posterior do cérebro, né, na região occipital. Bom, importante entender isso daí para a gente só poder saber das alterações oculares que a gente vai explicar já já. As manifestações então oftalmológicas, elas acometem aí de 3 a 12% dos pacientes aí com DIs. Né? A cada 100 pacientes, ali em torno de 5 a 10 pacientes, né? 5 a 12, a gente vai ter ali pacientes que vão ter ao longo da vida alterações oculares. Tá? As mais frequentes ali são as alterações oculares que acontecem mais na doença de Crohn. Né? A retocolite ulcerativa também, dos pacientes em torno de 2 a 5, na Crohn de 4 a 7 dos pacientes. E muitos desses casos aí são subdiagnosticados. O paciente às vezes tem alterações e não sente, vai levando e chega mais tarde no oftalmologista. As mulheres ligeiramente um pouquinho mais acometidas aí, apenas um dado estatístico aí. E qual é a causa, né? A causa, boa parte das vezes, ela realmente uma reação imunológica, está relacionada com a atividade da doença, ou às vezes não está relacionada com a atividade da doença. Pode ser também acometida pelo acúmulo de imunocomplexos, né, que seriam os anticorpos ali de forma aglomerada, que se acumulam em regiões terminais ali, vasculares, dando reações ali clínicas. As manifestações oftalmológicas, das mais frequentes, né, a episclerite. A episclerite, ela é uma membranazinha pequena que fica sobre a parte branca do olho, né, a esclera. Então, ali costuma ocorrer uma inflamação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de cada uma ali. E temos aqui a uveíte, a esclerite, né, os infiltrados corneanos, o olho seco, que é muito comum, a retinopatia difusa. Aí daqui para baixo a gente vai diminuindo a frequência, né, retinopatia, neuropatia, catarata e glaucoma. A episclerite, ela é muito, né, não vamos dizer que é muito, mas no quadro oftalmológico, né, ela tem a sua frequência mais relevante para nós aí. Então a gente tem uma hiperemia, né, o olho fica um pouco vermelho e dor. O paciente percebe pelo vermelho e pela dor, aí que são os principais. A dor é uma dor de leve a moderada. Então a episclera está bem aqui acima da esclera, conforme a gente pode ver aqui na figura aqui. E logo abaixo a esclera, que é como se fosse o esqueleto do olho. E um próximo aqui, né, a gente tem a esclerite, que já é exatamente a inflamação do esqueleto do olho aqui, né, que é a camada mais espessa ali, a branca, né, que dá o suporte para o olho, formado basicamente por colágeno, uma proteína estrutural aí. Ainda bem que a esclerite é pouco frequente, está muito relacionada com a atividade da doença, assim como a esclerite, que eu falei agora há pouco, e ela aparece, né, pela hiperemia, né, pelo vermelho no olho bem intenso ali, né, a gente fala aí do 4 em 4, né, na classificação nossa aí, Cruzes, né, de vermelho, bem vermelho mesmo, e a dor ela é muito intensa mesmo, isso aí é facilmente percebido. E a esclerite tem diversas formas de apresentação, né, tem a esclerite nodular anterior, a posterior, que às vezes o olho não fica tão vermelho, mas a dor profunda do olho é muito forte, né, e tem baixa visual também, né, e
tem a necrosante, que é raríssima, graças a Deus, né? Eu já vi pouquíssimas vezes na vida isso daí, não relacionada a DIs, mas de outras doenças reumatológicas, né? Também pode dar, e é pouco frequente, mas ela apresenta um alto risco de perda visual, claro que ainda bem é pouco frequente. A uveíte já é uma inflamação da úvea, né? Daquele corpo ciliar que eu tinha comentado agora há pouco. Ela dá também, ela dá mais frequentemente baixa visual, dá um olho vermelho, né? E ela está associada aí também com a HLA-B27 nos pacientes que têm DIs, que tem esse gene aí relacionado aí, que também se relaciona muito com a espondilite anquilosante. Então, a uveíte ela começa a dar também risco visual, né? Risco de complicação visual, como a catarata, né? O glaucoma, a ceratopatia em faixa, que é o acúmulo de cálcio ali no olho. Ela pode dar hemorragias, o edema na mácula, que é no centro da visão, e isso sim gerar uma baixa visual, assim como descolamento de retina e atrofia do nervo óptico. São estágios mais avançados da uveíte. Então, muito importante o diagnóstico precoce. Aí a gente entra com corticoide e a gente consegue reverter a imensa maioria das vezes ali, mas precisa ser feito o diagnóstico para não que ocorram sequelas. Então, assim, foi mais um resumo das principais alterações. É muito importante nas manifestações oftalmológicas a gente se ater aí, orientar todos quanto aos sintomas, né? Na maior parte das vezes os sintomas são leves, e aí começa aí dar, por isso também, um risco de complicação. Como muita coisa na oftalmologia, né, começam com sinais leves, às vezes poucos sintomas ou quase nenhum, e ela vai evoluindo, e quando chega um sintoma mais que o paciente se preocupa mais, às vezes a gente chega num estágio em que a reversão ela fica um pouco mais difícil. Então, qualquer sinal é importante, né, a avaliação oftalmológica, principalmente no paciente reumatológico, paciente de DI também, né, essa avaliação oftalmológica para a gente já pegar as alterações de início. A baixa visual ela é um dos grandes fatores aí da busca pela consulta. Esse aí acaba levando o paciente mais frequentemente, mas às vezes quando o paciente tem uma baixa visual de um olho, às vezes ele vai deixando, não, isso aqui não é nada não, vai melhorar, daqui a pouco eu vou no médico, e aí isso pode trazer um risco grande aí para a visão. O olho vermelho, né, a hiperemia ocular, ela é muito, muito frequente nas alterações oftalmológicas e pode ser relacionada a diversos diagnósticos aí. São os sintomas principais, os sinais e sintomas aí. A dor ocular e a fotofobia, que é o desconforto com a luz. Tá? São os principais sintomas aí. Então, como disse, muito importante aí, a detecção precoce, o paciente valorizar os sintomas e buscar o atendimento assim quanto antes para que não seja surpreendido aí. O tratamento das condições oftalmológicas, ele vai passar basicamente por colírios tópicos de anti-inflamatórios e dilatadores de pupila para evitar complicações, e às vezes a corticoterapia oral de imediato, porque até a gente de repente tomar uma decisão de aumentar uma dose de uma medicação outra imunossupressora que o paciente usa, a gente pode perder um pouco de tempo, né? Como todos sabem, a medicação imunossupressora ela demora um pouco para fazer um efeito pleno. Então a gente tem que dar um aumento de dose de corticoide, né? No meu caso da oftalmologia, quando eu chego com um paciente de DI com alteração, né, eu preciso aumentar, já aumento a dose de corticoide, não costumo, iniciar terapia imunossupressora, muito menos aumentar a dose. Isso aí vai a cargo aí do gastro e do reumatologista, quem for o que estiver acompanhando de forma mais próxima do paciente, e eu referencio, obviamente, para o colega para a gente tratar junto isso daí, né? Então seria basicamente isso daí, a postura da oftalmologia com essa questão. A gente vai iniciar a terapia anti-inflamatória, que é a maior parte das vezes que é o necessário, e
e basicamente o que vai dar uma diminuição desses sintomas, sinais e condições oftalmológicas é a condição clínica geral, né? A estabilização da doença aí, né? Com as medicações mais específicas, né? São os imunossupressores e os agentes imunobiológicos aí. E como prevenir? A melhor forma de prevenir é o paciente fazer a sua consulta anual no oftalmologista, principalmente o paciente do DI não pode deixar de fazê-la para ter ali mesmo que não sinta nada, né? Para a gente ter ali um basal, como é o paciente normal no dia a dia. A gente tem ali um registro do olho, às vezes o paciente tem uma cicatriz de fundo de olho, às vezes o paciente já tem ali uma sequela que nunca soube ali, de alguma condição que já teve, né? E a gente tem isso aí, às vezes a gente faz algum exame para registrar ali como está o olho no momento, para a gente até ter como comparar com o futuro, quando possa vir a ter alguma alteração. E sempre que possível, o paciente ele buscar assim que tiver algum sintoma também, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou deixar um contato, caso haja algum interesse em fazer alguma pergunta, né? Eu estou à disposição aqui em Joinville para os pacientes. A gente pode, de repente, responder alguns e-mails aí também, né? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição aqui em Joinville também, se alguém precisar, tá bom? Então, basicamente é isso. Espero que eu possa ter colaborado aí para esse mês aí muito importante para nós, na conscientização, na informação para os pacientes, a conscientização da população, porque muitos dos pacientes estão subdiagnosticados aí, né? A gente fazendo uma estatística básica das pessoas que estão nos grupos das DIs, principalmente aqui em Joinville, a gente vê que a quantidade de pessoas cadastradas no grupo é pequena. E até pelo que se sabe, né, das pessoas que têm a doença na cidade, estatisticamente está abaixo da estatística já, né, a prevalência da doença já estudada. Então, provavelmente existem muitas pessoas aí com sintomas intestinais, oculares, reumatológicos, que têm, na verdade, doença de Crohn ou retocolite. E muitos desses diagnósticos passam aí desapercebidos aí. Então, muito importante a conscientização. Um forte abraço a todos, obrigado pela oportunidade, estou aqui à disposição. Até mais.